E esse discurso que parece ser bonito é diabólico e ele é feito justamente para tirar as forças de quem está realmente comprometido em fazer a vontade de Deus. É diferente de alguém que está pregando o evangelho por dinheiro e aquele que prega o evangelho pelo reino e recebe ajuda. Totalmente diferente, tá? Então vamos lá agora. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 9. O que tem 1 Coríntios, capítulo 9? Lá Paulo, ele está reivindicando o seu apostolado. A igreja de Coríntios era tão complicada, né, que Paulo abriu mão de alguns direitos para poder ganhar mais peso quando ele ia falar com os coríntios. Porque os coríntios, né, tinham a mania de desprezar o apostolado de Paulo e ficar mais de olho ou mais receptível ao apostolado dos outros judeus, né, que eram Cefas, que é Pedro, Tiago, né, e João e os outros mais. Então presta atenção no que eu vou ler agora aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha só o que Paulo fala. Olha só. Não temos nós direito de comer e beber? Ou seja, Paulo está falando, nós não temos direito de comer e beber. Será que Paulo está falando do direito natural da pessoa de comer? Não está falando disso aí. Ele está falando será que eu não tenho direito de comer da vossa mão e beber do que é vosso? É sobre isso que Paulo está falando. Não, ele não está falando das suas condições fisiológicas, porque não precisava nem falar isso, porque todo mundo nasce com a liberdade de comer e beber. Mas o meu argumento não está embasado nesse verso, mas de todo o texto que eu vou ler para vocês. Aí ele fala embaixo, ó, não temos nós direito de levar. Paulo está comparando o direito que ele tem com os outros apóstolos. Os outros apóstolos, se o Gerdelzinho não sabe, nenhum deles voltou a trabalhar mais. Nenhum deles. Todos eles abandonaram o trabalho para se dedicar ao ensino da palavra de Deus. E aí Paulo vai falar isso aqui, ó. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos. Ou seja, os demais apóstolos levam. E eu não posso ter, já estavam querendo colocar peso no Paulo para nem carregar mais ninguém, para não ficar pesado. Mas eu tenho direito, os outros levam. Olha só. E os irmãos do Senhor e Cefas? Aí segue. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? O que ele está falando, Paulo? Será que é só eu e Barnabé que não podemos deixar de trabalhar? Ele fala, isso é uma pergunta retórica que Paulo está fazendo. Ou seja, o que Paulo quer dizer? Eu e Barnabé, sim, temos o direito de deixar de trabalhar, principalmente quanto a vós, ó Coríntios, porque vocês são o selo do nosso apostolado, ou seja, vocês são frutos do nosso apostolado. Se vocês hoje são cristãos, são por causa da nossa pregação. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele segue, olha só. Aí ele dá alguns exemplos lógicos. Aqui, ó. Quem jamais milita a sua própria custa? O que ele está querendo dizer? Você já viu por acaso alguém ir para o exército a sua própria custa? Você viu alguém falar, não, eu vou para o exército, então eu vou comprar arma, eu vou comprar o coturno, a roupa, né? É eu que vou comprar. Paulo está falando, não, ninguém faz isso. É alguém que banca. Banca quem? Essa pessoa que está a serviço do povo. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele diz mais. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ele falou, quem é que planta a vinha e não come? Paulo está falando, né? A pessoa prega a parte espiritual. Será que é muito colher das pessoas o que é material? Ele vai falar isso aqui mais na frente. Presta atenção. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Sabe aquela velha balela da CCB fala, ai, o pastor tá vivendo da lã das ovelhas. Você já viu algum pastor que não vive da lã das ovelhas? Essa bobagem. O problema é o pastor que destrói e come a ovelha. Esse é o pastor enganoso e diabólico. É o pastor que destraçalhar, ou seja, as heresias da CCB que a gente cansa de apontar aqui, que trazem destruição na vida das pessoas. Agora a ovelha bonita, gorda, né, saudável, bem alimentada, a fé viva,
né, que não pode ser mais abalada, né? A pessoa ir lá e ajudar o irmão que prega a palavra. Tá errado. Ah, isso é errado. Em que Bíblia que isso é errado? Da onde o Senhor tirou isso? Será que o Senhor já não cansou de viver na ignorância? O Senhor é 2 vezes pior do que o CCBano. O CCBano ainda tem um motivo, né, para ser daquele jeito, ignorante, né, atacar as pessoas, porque ele está defendendo uma seita, um Deus, uma idolatria. E o seu comportamento está baseado em quê? Em ódio. Só isso que sobrou em você. Puro ódio desse Senhor. Né? Aí vamos ver lá, quem jamais milita a sua própria força? Quem planta vinho e não come do fruto? Ou quem apacenta o gado, né, e não come do seu leite, né? Olha só, você viu aí? Agora, eles costumam dizer, não, mas é porque não pode, porque a lã das ovelhas e bibibi. Da onde a CCB tirou isso? Ninguém sabe. Mas esse senhor continua pregando essa heresia. Ele está fora da CCB, carregado de argumentos sectários, né? E continua pregando heresia. E aí Paulo, né, na carta seguinte, ele também faz o seguinte comentário. Outras igrejas, ele está falando para Coríntios, outras igrejas despojei eu para vos servir. Ou seja, eu fui pesado a outras igrejas para poder servir vocês. Olha só, recebendo delas salário. Viu, Jardelzinho? Ó, recebendo delas salário. Salalá. Você conseguiu entender agora? Conseguiu entender para parar de ser estúpido e parar de falar bobagem? Né? Recebendo delas salário. Tá lá, ó. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Por que Paulo ele fez isso? Justamente porque ele precisava ser forte e firme com o povo de Coríntios. Das outras, em todos os lugares onde ele estava, ele recebia salário, e não era só de uma igreja, hein, gente? Era demais. Mas em Coríntios, em especial, ele falou assim, aquela igreja está problemática demais, eu não vou levar, eu não vou nem receber salário deles, para que eles não joguem isso na minha cara. Para que eles não, porque a gente percebe que Coríntios tinha esse tipo de atitude. Porque Paulo em 1 Coríntios 9, ele está defendendo o seu apostolado, ele está reivindicando. Por quê? Porque eles estavam questionando se ele realmente era um apóstolo e se ele tinha esses direitos ou não. Vocês estão entendendo? Então por isso que Paulo em Coríntios, ele fala, não vou receber nada desse povo, porque eu preciso pregar para eles com peso. E foi exatamente isso o que aconteceu, né? Então, seguindo aqui, porque tem mais para esse senhor aqui, ó, né? Aí Paulo, ele também diz assim, ó: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha só, ele tá falando, ó, se eu semeio para você, né, as coisas espirituais, seria desonesto recolher de você o que é carnal? Ou seja, eu estou semeando a você algo que é muito maior e nem valor tem. Ou seja, dividindo com você tudo aquilo que eu consegui, que eu aprendi, que eu estudei a palavra, que o Senhor me revelou, me ajudando, me abençoando. Será muito eu receber de vocês uma ajuda e uma oferta? Pelo amor de Deus, isso está na Bíblia. A gente tem que parar. Pessoal, quem sai da CCB tem que deletar tudo que aprendeu lá dentro, começar do zero. Do zero, gente. É muito falso o ensino lá dentro. Se não fica igual esse senhor aí, perdidão. Né? Vamos ler mais aqui, ó. Aí ele fala, se outros participam deste poder sobre vós, ou seja, se outros, ele está mencionando os outros apóstolos que não trabalham, né, não estavam lá, mas estavam colhendo do que era material. Ó, se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Ou seja, por que não e mais justamente nós? Ó? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho. Paulo está dizendo nitidamente que ele tem um direito, mas nem no caso de Corinto, ele abriu mão para não pôr impedimento. Que tipo de impedimento ele está falando? Para que ele possa falar com mais avidez ao povo.
Vocês estão entendendo, pessoal? Né? Então, eles falam esses monte de absurdo. Agora você vai ver a parte do viva o evangelho. Presta atenção como você aprendeu errado. Como foi, você aprendeu a vida inteira uma frase arrancada do seu contexto. Olha só, não sabei vós. Aí Paulo ensina, não sabei vós, os que administram o que é sagrado, come do que é do templo. Ele está falando, você não sabe que o sumo sacerdote come daquilo que é do templo do Senhor, daquilo que é sagrado? Ou seja, ele está fazendo uma correlação, né? A pessoa está a serviço de Deus, ele come e recebe a oferta daquilo que é sagrado para a obra de Deus. Olha só, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Ou seja, você não aprendeu isso? Aí, com base nisso, olha só o que Paulo fala. Ele lembra o que Jesus Cristo falou. Olha só. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele está mencionando, não é nem uma recomendação de Paulo. Paulo está apenas citando um ensinamento de Jesus Cristo. Porque Jesus, gente, ele quer que as pessoas que sirvam a ele no evangelho sirvam bem, sirvam com amor, sirvam com alegria. E para isso, Jesus não é contra que essas pessoas sejam bem, tenham assistência e sejam, que elas possam receber ajuda para que possam fazer sim esse trabalho bem feito. Esse senhor faz esses comentários, né, esdrúxulo, baseado em uma seita, né, e que fica dando vazão a esses falsos ensinos, que na verdade o resultado desse conselho desse senhor e desses falsos ensinos é prejuízo para o povo. Um povo mal instruído, mal aprendido, né, e que na verdade não conhece nada do evangelho. E para finalizar, eu vou citar dois outros pontos. Olha quanta passagem bíblica, hein? Olha quanta passagem bíblica, né? Vou citar agora mais duas passagens bíblicas, uma em Timóteo e a outra em Gálatas. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17 e 18, está falando assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, aqueles que servem bem ao Senhor, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ó, o presbítero, que nesse caso é como se fosse um obreiro, né? Sejam tidos em alta estima, principalmente aqueles que ministram a pregação da palavra. Aí olha o que ele diz no verso seguinte: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo está pegando referência no Velho Testamento para poder dizer: estes homens que trabalham e que são trabalhadores dignos do evangelho, homens que pregam a palavra verdadeira, não ficam inventando, né? Aí vocês, é digno que esses homens, se vocês fizerem ofertas a ele, essas ofertas são abençoadas. E aí ele conclui, olha só o que Paulo lá conclui, né? Em Gálatas capítulo 6, versículo 6, o que é instruído na palavra, olha só, aquele que está aprendendo com a palavra, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ponto final. Não é ponto de interrogação, nada. Ele está dizendo e ensinando, tá? Porque é justo e digno. Então aqui no meu canal, pessoas que Deus tem tocado o coração, pessoas que têm aprendido, crescido e compreendido o evangelho, né? Essas pessoas que ela sente no coração dela, né? O prazer, o desejo de fazer uma ajuda, de fazer uma oferta, isso é benção de Deus. Eu tenho absoluta certeza que é o próprio Deus abençoando e tocando no coração dessas pessoas para me ajudar aqui. Porque não é justo eu tirar tudo do que eu puder da minha família para ficar mantendo tudo isso daqui, né? E pregando a palavra. Eu farei isso porque eu amo. Eu estou aqui porque eu gosto,
mas é óbvio que isso vai me trazer muito transtorno, muitas dificuldades, às vezes sacrificando a minha família, a minha casa. E as pessoas tocadas por Deus, elas fazem essas ofertas justamente para aliviar a minha dificuldade, me dando então mais força, mais prazer para continuar pregando a palavra de Deus. Diferente de você, senhor Gerdel, sabe nada de Bíblia, não conhece absolutamente nada. O senhor é que é o homem de fofoca. Os seus vídeos não têm propósito algum, a não ser falar mal das pessoas que você não gosta, a começar pela sua família. Você é uma vergonha para sua família. Um homem que chegou na internet falando mal dos próprios parentes. O que vocês acham e pode esperar de um senhor desse? Absolutamente nada. Por isso fica até o conselho para todos vocês que estão próximos desse senhor. Cuidado, se esse homem não poupou os próprios parentes, o que você acha que ele é disposto a falar de você? Parou para pensar nisso? Cuidado, gente, tá? Então eu espero, tá, que esse senhor tire algum aprendizado daqui. E para finalizar, esse senhor que ataca nosso canal, que fala mal, tá? Quando ele fala alguma coisa de relevante no canal dele, não é nada mais e nada menos do que ele aprendeu neste canal, né? Aprendeu com a gente sobre quando ele fala lá que a CCB não tem evangelho, que a CCB não prega Jesus Cristo. Você acha que ele aprendeu aonde? Ele tem a cabeça chucra, nunca ia enxergar essas coisas. Ele aprendeu aqui, vendo no nosso canal, ouvindo aqui os nossos vídeos, as nossas lives, né? E agora como um verdadeiro, como é que eu posso dizer a palavra? Um homem, como se fosse ingrato, mas não é essa palavra que eu queria usar, né? O camarada homem vem, come, aprende e cospe, xinga e amaldiçoa. Pelo amor de Deus, pessoal, acorda. Cuidado com esses camaradas, tá? Não tem nada de bom. Esse homem ainda é um morto, tá? Um morto, a ira de Deus ainda está sobre ele. Não conhece nada. Os discursos, o evangelho dele é um evangelho escroto. Que é aquele evangelho do, você tá bem, fica onde você tá. Você se sente bem aí? Fica onde você tá, irmão. Você tá bem? Fica aí, irmão. Você tá bem. Tem até um bandista que se sente bem onde ele tá. O islamista tá ótimo, tá feliz onde ele tá. Tá ele, a esposa, a família. Porque se sua esposa tá aí, irmão, fica aí mesmo. Ou seja, o camarada, os conselhos desse homem é totalmente esdrúxulo, sem base bíblica. Não tem base no evangelho nenhum. Né? É uma perca de tempo. Eu não vejo os vídeos desse senhor. É que alguns irmãos, né, me cobraram, me mandaram um vídeo 2 vezes desse senhor falando essas asneiras. Já falei, gente, nem vê o vídeo desse homem. Esse homem não tem nada que agrega. Você sai do vídeo dele, você sai se sentindo mal, né? Porque o camarada só ataca as pessoas, xinga, fala mal. Né? Ou seja, não tem propósito, não tem proveito de nada. Nem, se você observar, né, é o que dá a entender, nem os parentes desse senhor quer se aproximar dele. E não é por causa do evangelho não, porque se fosse por causa do evangelho, joia, as pessoas saíram porque eu estou pregando o evangelho. Não, é porque esse camarada, não, pelo que parece, né, falando mal da família na internet, não é uma pessoa de confiança. Espero que tenha dado uma resposta aí da altura, né, que o senhor merece. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, gente.